Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal RPTV e você confere agora os destaques desta edição. Greves, atrasos e bloqueios. Crise na saúde do Rio de Janeiro continua. Padre argentino Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual de crianças, é encontrado morto a tiros. Filme A Vida Invisível é escolhido para representar o Brasil no Oscar do ano que vem. E em São Paulo, iluminação de Natal se espalha por vias, pontes, edifícios e encanta os paulistanos. É agora no Jornal RPTV. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o Orçamento da União para 2020. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Num primeiro momento da sessão, os parlamentares aprovaram o texto base. Depois passaram à análise dos destaques. O texto base foi aprovado logo após a Comissão Mista de Orçamento ter aprovado a proposta. Entre outros pontos, o orçamento prevê 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral no ano que vem, e o salário mínimo em R$ 1.031. E o déficit nas contas públicas podendo chegar a 124 bilhões. O orçamento da União detalha todos os gastos a serem realizados pelo governo ao longo do ano. Também apresenta a estimativa de quanto a União vai arrecadar, e nenhum gasto público pode ser realizado sem a previsão do orçamento. E ainda sobre o fundo eleitoral, o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que inicialmente havia proposto 3,8 bilhões, decidiu manter a proposta do governo, prevendo os 2 bilhões para o fundo. E o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, nesta segunda-feira, e os dois reforçaram que o diálogo está aberto com os caminhoneiros, afastando, segundo eles, a possibilidade de uma nova greve da classe. Não há clima para uma nova paralisação dos caminhoneiros, de acordo com o ministro da Infraestrutura. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o diálogo do governo com a categoria é frequente e vem rendendo medidas como a redução da multa na balança de R$ 5.000 para R$ 500 e a criação de postos de paradas nas rodovias. Não está tendo nada nas estradas, não houve nenhum ponto de bloqueio, porque há um respeito muito grande nosso com os caminhoneiros e um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos realmente estabelecer um diálogo, eles sabem que tem as portas abertas e a cada dia a gente constrói uma solução nova. O ministro anunciou a publicação da resolução que trata do código identificador da operação de transporte e o lançamento, em breve, do programa Roda Bem Caminhoneiro. É um estímulo ao cooperativismo, que é uma saída também para especialização, para compra coletiva. Então a gente está indo muito bem nessa agenda do caminhoneiro. Ainda no encontro, a malha ferroviária brasileira foi destaque. Bolsonaro disse que os recursos para a reestruturação do setor já foram prometidos. Nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária. Tem recurso de fora prometido para nós. Temos aqui o Ferroeste, Fiol e a Transnordestina. O presidente deixou claro que está trabalhando numa solução para reduzir o preço dos combustíveis. Ele disse que espera acabar com o monopólio da distribuição e assim garantir que o preço mais barato chegue ao consumidor. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS basicamente, e depois o monopólio ainda que existe na questão de distribuição, e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível e reconhecemos que está alto no Brasil. Um dia depois que a fabricante de aviões Boeing anunciou que vai suspender a produção de um de seus modelos, as ações da empresa americana, dos principais fornecedores mundiais e de várias companhias aéreas aqui do Brasil despencaram. Essa linha de aeronave foi considerada problemática em razão de 2 acidentes fatais que mataram 346 pessoas em um espaço de 5 meses.
Pelo menos 400 unidades do modelo estão paradas nas instalações da Boeing. O 737 MAX, responsável pelas vendas mais rápidas da história da empresa, está de castigo, sem voar desde março deste ano, por conta dos acidentes fatais na Indonésia e na Etiópia, no ano passado e nesse ano. Resultados de problemas na fabricação da aeronave, o que custou mais de 9 bilhões de dólares à companhia até o momento. Mesmo assim, a produção desse modelo havia sido mantida. A Boeing esperava que os aviões voltassem a voar no fim deste ano. Só que as autoridades reguladoras dos Estados Unidos deixaram claro que não iriam concordar tão cedo com essa ideia. E todos esses fatos juntos proporcionaram uma crise no setor, o que levou a Boeing a suspender a produção dos modelos 737 MAX a partir de janeiro do ano que vem, em caráter temporário. Trata-se da maior parada de linha de montagem em mais de 2 décadas. Isso realmente criará um caos para as companhias aéreas envolvidas, disse o americano Henry Hatterfeld, analista da indústria de viagens. A companhia, uma das maiores exportadoras dos Estados Unidos, agora vai focar na entrega das unidades que já haviam sido encomendadas. Em comunicado, afirmou que não haverá demissões durante o congelamento da produção, mas que a paralisação deve afetar sua cadeia produtiva e a economia como um todo. A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira os saques imediatos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para não correntistas do banco nascidos em novembro e dezembro. Trata-se do 7º e último lote de saques para não correntistas. O grupo será o primeiro a poder sacar o valor total das contas com saldo mínimo de até um salário mínimo. Os saques imediatos do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta. Desde o começo dos saques até 10 de dezembro, a Caixa informou que já foram sacados cerca de 22 bilhões por 51 milhões de trabalhadores. Até então, estava liberado apenas o saque de até R$ 500 por conta do FGTS. E na semana passada, no entanto, o governo aprovou o saque da totalidade das contas, que em 24 de julho deste ano possuíam saldo de até R$ 998. Para os aniversariantes de janeiro a outubro e para os correntistas da Caixa, o valor extra que ultrapassar os R$ 500 por conta será liberado em 20 de dezembro. Greves, atrasos e bloqueios. A crise na saúde do Rio de Janeiro continua. E nesta terça-feira, a Prefeitura suspendeu os pagamentos e movimentações financeiras até novo aviso. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em meio a dívidas e problemas para custear os serviços hospitalares, suspendeu todos os pagamentos e movimentações financeiras até novo aviso, de acordo com uma resolução publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira. O secretário da Fazenda, César Barbeiro, disse em uma entrevista para o jornal O Globo que o pagamento da segunda parcela do 13º também está suspenso. Nós queremos uma resposta verdadeira e clara, que não é só o nosso salário. Não estou aqui reivindicando o nosso justo salário. Eu estou aqui reivindicando para que haja uma mudança profunda no sistema de saúde. O povo está sofrendo, o povo está doente dentro dos hospitais. A Prefeitura enfrenta uma complicada situação econômica, com graves dificuldades para o financiamento dos serviços públicos. Desde a semana passada, uma greve contra os atrasos de salários afeta os hospitais da cidade. Muitos médicos estão sem salário, os enfermeiros também estão sem salários, né? Porque a nossa prefeitura está aí, o nosso prefeito Crivella nada está fazendo, né? E a saúde, cada dia que passa, está pior. As pessoas dependendo de socorro médico. A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de recursos da Prefeitura de mais de 400 milhões de reais para garantir o pagamento dos trabalhadores da área. E o Ministério da Saúde direcionou 152 milhões para o setor, depois de um pedido do prefeito Marcelo Crivella, aliado do presidente Jair Bolsonaro. O ex-bispo da Igreja Universal tem uma desaprovação recorde de 72%, de acordo com uma pesquisa publicada no último domingo pelo Instituto Datafolha. E no próximo bloco, a Câmara inicia a votação sobre impeachment de Trump e o presidente americano acusa a líder do Congresso de minar democracia. E festa para o Papa Francisco, que comemorou 83 anos de vida. Até já!
carta de mais de 5 páginas em tom raivoso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a líder do Congresso, Nancy Pelosi, de minar a democracia com processos de impeachment. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira a líder dos democratas no Congresso de minar a democracia com o processo de impeachment. Em uma carta de mais de 5 páginas em tom raivoso, Trump disse que Nancy Pelosi vai ser julgada pela história, às vésperas da formalização da acusação contra o presidente por abuso de poder e obstrução do Congresso. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, ele disse que não tem responsabilidade na crise política e rejeitou as denúncias. Nunca vi o Partido Republicano tão unido. Nós temos o último voto, como vocês sabem, temos 100% dos votos. Acredito que o Senado é igualmente unido. Na carta, o presidente relembrou um famoso erro judicial do século XVII e garantiu que teve menos direitos do que os acusados nos julgamentos das bruxas de Salem. Trump também acrescentou que o processo é uma farsa total e que Pelosi traz dor e sofrimento para o país em benefício próprio, pessoal, político e partidário. Se passar na Câmara, o processo tende a ser barrado no Senado, onde o Partido Republicano de Trump tem a maioria dos assentos. O padre argentino Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual de crianças, foi encontrado morto a tiros. O caso é investigado como possível suicídio. A polícia argentina investiga a morte do padre Eduardo Lorenzo, encontrado morto a tiros na terça-feira. Autoridades acreditam que o religioso de 60 anos pode ter cometido suicídio. Um mandado de prisão havia sido expedido contra o padre por abuso sexual de menores em pelo menos 5 casos. Responsabilizamos a igreja e a justiça e dizemos que as únicas vítimas são os meninos que tiveram a coragem de denunciar esse pedófilo. As vítimas relataram que Lorenzo as estuprou em espaços que ele alugava para celebrar festas e reuniões de grupos de escoteiros que ele coordenou em La Plata. Os eventos ocorreram entre 1990 e 2008, de acordo com as vítimas, todas do sexo masculino. Atualmente adultos, na época, tinham entre 13 e 15 anos. O padre sempre se declarou inocente e já havia sido denunciado em 2008, quando o caso foi arquivado por falta de provas. E o Papa Francisco comemorou nesta terça-feira 83 anos de vida. Discreto, ele recebeu a maioria dos parabéns por intermédio da internet. Ele preferiu a discrição, mas milhares de fiéis enviaram de qualquer maneira felicitações por intermédio de e-mails ou de redes sociais. O dia 17 de dezembro marca o aniversário de 83 anos do Papa Francisco. De acordo com o site Vatican News, autoridades e líderes mundiais também se expressaram, entre eles o Papa Emérito Bento XVI. Em poucos dias, o Papa Francisco viveu 2 datas importantes: os 50 anos de sacerdócio no dia 13 de dezembro e agora mais um ano de vida. 2019 foi o 7º aniversário como Papa. O pontífice comemora o dia de aniversário como uma data normal de trabalho. Por ter caído em uma terça-feira, a agenda oficial é mais reduzida. O Santo Padre começou o dia celebrando a missa na capela da Casa Santa Marta, mas não pronunciou a homilia. Falando agora sobre ciência, o telescópio espacial Kelps deixou a Terra nesta quarta-feira após o adiamento do seu lançamento na véspera, com o objetivo de observar exoplanetas e avançar na compreensão da origem da vida. O foguete Soyuz decolou do Centro Espacial da Guiana Francesa com o telescópio Kelps a bordo nesta quarta-feira. A duração da missão da decolagem e a separação dos satélites foi prevista em 4 horas e 13 minutos. O objetivo é observar exoplanetas e avançar na compreensão da origem da vida. Quase 4.000 destes planetas que orbitam uma estrela que não seja o Sol foram detectados desde a descoberta do primeiro há 24 anos pelo astrofísico e Nobel de Química Didier Queloz e seu colega Michel Mayor. Hoje, estima-se que há na galáxia ao menos tantos planetas quanto estrelas, ou seja, 100 bilhões. A missão, dirigida pela Suíça e pela Agência Espacial Europeia, pretende recolher estatísticas e estudar em profundidade esses planetas. Embutido em um satélite, o telescópio orbitará 700 quilômetros acima da Terra e acessará todo o céu com o Sol nas costas.
O Soyuz também levou um satélite de observação da Terra para a Agência Espacial Italiana e 3 cargas auxiliares. A Estação Espacial Europeia estima que os primeiros resultados de Kelps chegarão em alguns meses. E olha só, a capa do primeiro filme Superman de 1978 foi leiloada em uma casa especializada em artigos de Hollywood. Confira. Uma capa original do Superman foi arrematada em um leilão por quase $200 mil. A peça é uma das 6 capas que o lendário ator Christopher Reeve usou no primeiro filme Superman. O acessório fechou a $193.750, liderando o leilão de cerca de 400 peças realizado em Los Angeles pela Julien's Auctions, uma casa especializada em artigos de Hollywood. Esta é a capa de Christopher Reeve do primeiro filme do Super-Homem, lançado em 1978. É muito rara porque o Superman e o Superman 2 foram basicamente filmados juntos, porque originalmente seria apenas um filme. Muitas capas do Super-Homem foram reutilizadas quando iniciou a produção do filme 2. Também foram leiloados figurinos de Jornada nas Estrelas e os Caça-Fantasmas, além de objetos de produção de filmes como o Quarteto Fantástico. Embora originalmente anunciado como um dos principais itens a serem vendidos, o cachimbo de Bilbo Bolseiro, interpretado por Ian Holm na trilogia O Senhor dos Anéis, não foi leiloado. E no próximo bloco, o goleiro do São Paulo é detido na Flórida por agredir esposa. E justiça proíbe construção de um túnel próximo à Paulista. Até já. O goleiro Jean do Clube de Futebol São Paulo foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, acusado de violência doméstica. Ele é suspeito de ter agredido a mulher, Milena Benfica. Ela postou vídeos em uma rede social em que aparece com o rosto inchado, nos quais afirma que apanhou do jogador. Posteriormente, o vídeo foi apagado, mas já havia sido copiado por outros usuários de redes sociais. A ficha de Jean aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida. E o casal estava de férias em Orlando e havia visitado a Disney com as filhas nos dias anteriores. E o clube paulista agora decidiu rescindir o contrato com o jogador. E uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que mais de 90% dos produtos de origem vegetal estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes e não apresentam riscos para o consumo. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos como o arsênio e biológicos como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos e União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastreabilidade é obrigatória. A infecção urinária é uma doença que atinge homens e mulheres. A doença exige cuidado para evitar consequências mais graves, como problemas renais. Veja agora na reportagem.
Com a proximidade do verão, aumenta a incidência de infecções urinárias, principalmente nas mulheres. Evitar o uso de biquíni molhado ou calcinha molhada. Quando for colocar a calcinha para secar, é importante que coloque ao sol. Se puder passar ferro quente no forro da calcinha antes de fazer o uso, também é importante. Evitar o uso de ducha, de chuveiro, de banheiro é fundamental. Aumenta muito o risco de infecção urinária com essa prática, que muitas vezes a gente pensa que é para aumentar a higiene, e na verdade acaba aumentando o risco de infecção. Se não for tratada, a infecção urinária pode causar complicações mais graves, como a infecção dos rins, que são responsáveis pela filtração das impurezas no sangue e a formação da urina. A dona Francisca, que é diabética, descobriu um problema nos rins depois de apresentar sintomas de infecção urinária, como enjoo, calafrio e muitas dores. Com a piora foi que eu fui procurar tive que ir para a emergência. E lá constatou que eu estava com infecção além da infecção urinária, eu estava com um problema na bexiga, estava com bexiga neurogênica. A médica ressalta ainda que o paciente que apresentar sinais de infecção repetitivos, inclusive as gestantes, devem procurar um especialista para acompanhamento médico. Nesses casos é importante que a gente faça uma avaliação para buscar a causa dessa repetição da infecção. Além disso, para as gestantes também é importante que se façam exames de urina, principalmente a cultura de urina, mesmo que não esteja com nenhum sintoma de infecção urinária, porque nas gestantes a infecção urinária ou a presença de bactéria na urina, mesmo que não tenha infecção, pode aumentar muito o risco de parto prematuro. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o início das obras de um túnel na rua São Carlos do Pinhal, na região da Avenida Paulista, na zona sul de São Paulo. A decisão liminar, publicada nesta terça-feira, acolhe um pedido feito por associações de moradores da região. O túnel entre a Alameda Rio Claro e a rua Itapeva permitiria a construção de um calçadão de pedestres para conectar a Avenida Paulista ao empreendimento imobiliário Cidade Matarazzo. O juiz entendeu que a obra favorece a iniciativa privada em detrimento dos interesses dos munícipes e da camada menos favorecida da população. Ele acredita ainda que a construção do túnel seria feita em detrimento da situação viária e do transporte público sobre rodas nas vias afetadas. A obra foi aprovada por meio de um termo de cooperação entre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e uma entidade sem fins lucrativos ligada ao megacomplexo de luxo Cidade Matarazzo. Apesar da anuência da prefeitura, o juiz Emílio Migliano Neto, do Tribunal de Justiça, determinou a imediata suspensão do início das obras, mesmo as de preparação. E em quase 10 anos, o número de bancas de revista na cidade de São Paulo caiu 25%. Com tanta informação disponível nos celulares e nos computadores, as vendas nas tradicionais bancas de jornais diminuíram. Elas tiveram que se reinventar e diversificar as atividades para continuar existindo. Nas prateleiras da banca Tatuí, em vez dos jornais do dia, livros de editoras independentes. As publicações vendidas aqui têm tiragens pequenas e design cuidadoso, produtos diferentes daqueles encontrados em bancas de jornal ou livrarias tradicionais. As pessoas passam aqui e de repente olham e falam, opa, o que tem aqui, né? A arquitetura diferente acaba ajudando, né, a convidar as pessoas para entrar. O fato de ter um lugar para sentar também, né, é uma experiência diferente de uma banca tradicional, né? Que a ideia é você pegar o que você precisa e continuar a viagem, né? Aqui, na verdade, a ideia é vem, entra e fica. O hábito de comprar jornais e revistas em bancas, de fato, vem se tornando cada vez mais raro. Segundo registros da Prefeitura de São Paulo, hoje existem na cidade menos de 2.400 bancas. Em 2010, eram mais de 3.000. Pelas ruas, é comum ver bancas desativadas. Uma mudança não só nos costumes, mas também na paisagem da cidade. As bancas de jornal apareceram na cidade de São Paulo lá em meados dos anos 1920. Até então, os periódicos eram vendidos no meio da rua mesmo, em caixotes de madeira. A ideia das bancas foi do delegado Rudy Ramos, que na época era uma espécie de xerife do centro da cidade.
Seu Salvador começou a vender jornais assim, com 2 cavaletes e uma tábua. Atualmente, ele é dono de uma das bancas mais antigas da capital paulista. Com mais de 50 anos de atividade, a banca está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mesmo sendo tão tradicional, Seu Salvador teve que diversificar os produtos vendidos para conseguir manter o negócio. Nosso negócio é mais bala, essas balas, chocolate, tudo. Então à noite vendo muito, porque o pessoal vem aí e eu também vendo um pouquinho mais barato. Esse livro, por exemplo, esses livros aí é uma maravilha. Vende bem esse livro aí. Isso aí eu vendo bem. Atrás de sobrevivência, agora os jornaleiros de São Paulo reivindicam, através do sindicato, a colocação de publicidade nas bancas. Com essa receita oriunda dessa publicidade, o jornaleiro vai poder trocar a banca dele. Então, trazer uma banca mais bonita, uma banca nova, que estão todas elas hoje muito deterioradas. A segunda coisa, mais iluminada. Esses painéis vão estar iluminados, a cidade vai ter mais segurança e a banca vai se sobressair a esse coisa. E a terceira coisa, uma renda para o jornaleiro extra, advinda dessa publicidade, o que vai tornar aquele jornaleiro que ele vai ter condição de pelo menos ter as contas básicas dele paga. E ainda hoje você confere: falsas ameaças de bomba e mortes em shopping de Osasco viralizam nas redes sociais. E parada Pet São Paulo leva atrações para cães e tutores no centro histórico da capital paulista. Até já. Em dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulga os 10 semifinalistas da categoria. E no dia 13 de janeiro do ano que vem, nós vamos conhecer os 5 indicados ao Oscar da categoria. E depois do Rio de Janeiro, no último domingo, foi a vez de São Paulo receber a Parada Pet. O encontro foi realizado da Líbero Badaró, no centro histórico da capital paulista. A parada contou com caminhada, oficinas de alimentação natural para pets, aulão de funcional e adestramento, microchipagem, palestras sobre saúde e comportamento animal e terapias para os pets. Além disso, um cenário natalino transportou todo mundo para a data mais esperada do ano, com a presença, é claro, do Papai Noel, que tirou fotos com os cãozinhos e fez a alegria dos visitantes. Enquanto os pets se divertiam, os tutores puderam ainda se deliciar com opções gastronômicas e de lazer, além de sorteios, brindes e fotos profissionais com os seus filhos de 4 patas. A Parada Pet surgiu do desejo de integrar os animais com o espaço urbano e, por isso, o evento foi externo e gratuito. O local escolhido para a edição de São Paulo, a Rua Líbero Badaró, corta o Triângulo São Paulo, o centro histórico da cidade, que está sendo reativado e qualificado pela Prefeitura, com uma grande festa de Natal durante todo o mês de dezembro. E o crescimento nas vendas deste Natal deve ser maior do que o esperado. A Confederação Nacional do Comércio fez uma revisão nas projeções para o fim de ano e agora espera uma movimentação de mais de 36 bilhões de reais. Há pouco mais de uma semana do Natal, tem muita gente tentando resolver as pendências para a data. Os presentes da família. Eu comprei para minha sogra, para os meus filhos e para o meu marido. E agora vou comprar para um sobrinho pequenininho. A Confederação Nacional do Comércio revisou a expectativa de crescimento das vendas de Natal para 5,2%. Antes, a CNC havia previsto alta de 4,8%. A data deve movimentar mais de 36 bilhões de reais no varejo. A previsão é que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul concentrem mais da metade da movimentação financeira no período. Houve também a revisão da estimativa das contratações, de 91.400 pessoas para 91.600. As áreas com mais ofertas de vagas são as de vestuário e calçados, supermercados
e lojas de artigos de uso pessoal e doméstico. A Alessandra é gerente desta loja de cosméticos em um shopping do Rio de Janeiro e explica que é uma época de oportunidades no comércio. Hoje a gente tem 38% de crescimento, então a gente está bem feliz com o resultado desse ano e acreditando que a gente super vai atingir todas as nossas metas. A CNC estima que a taxa de absorção dos trabalhadores temporários deve voltar a crescer pelo 4º ano seguido. Mais de 26% devem ser efetivados após o Natal de 2019. O varejo ficou empurrando esse período de contratação para os 45 do segundo tempo. Hoje, 1/3 dos contratados na temporada de Natal do varejo acaba sendo contratada no mês de dezembro. Então, quem ainda não encontrou emprego, vale a pena procurar, pode ser que pinte uma oportunidade sim. E ainda sobre o Natal, em várias capitais do país, a iluminação natalina tem levado centenas de milhares de pessoas às ruas. E em São Paulo, o roteiro se espalha por vias, pontes e edifícios. Nesta época do ano, o mapa da capital segue o da Cidade Luz, onde tem brilho, tem deslocamento de pessoas para viver uma experiência mágica. Luz até onde não tem lâmpada. A árvore gigante, símbolo do Natal na capital paulista, este ano se ilumina com as projeções. É a luz que vem do outro que provoca o espetáculo. 3 pontos estratégicos dentro do parque emitem essa beleza que enfeita os 42 metros de altura. E no ponto mais alto, mais próximo da terra que do céu, 7 metros de estrela. A árvore do Ibirapuera está num conjunto rodeado por água. E do lago saem mais luzes, fazendo performances com os jatos da fonte. As pontes este ano continuaram dando problemas em São Paulo. 15 chegaram a ser interditadas, ainda que parcialmente. Algumas continuam até hoje, mas a estaiada dá gosto de passar. Ficar no trânsito nunca é bacana, mas aqui é outra história. De perto ou de longe, é bom de ver os cabos de aço formando sua própria árvore. O centro da cidade é muito triste à noite. Quase nada acontece. Chega perto do Natal e prédios viram presentes. E a prefeitura vira um gigantesco painel. Ganha formas tridimensionais. Para quem prefere manter os olhos na linha do horizonte, na frente da Catedral da Sé, um presépio com a representação de pessoas que entraram para a história como gigantes na humanidade que tiveram. Cada figura tem 5 metros de altura. Ainda no centro, formando um triângulo cultural e bem no local de fundação da cidade de São Paulo, dentro de um imenso iglu, neva a luz. Andar, se perder no tempo, nem sempre é possível. Mas se der, aproveite, porque é nessa época que as cidades ficam menos sisudas. Elas se enfeitam por tradição e mostram que, dos que montaram sua própria árvore aos que nem casa têm, todo mundo é filho de Papai Noel. E esse foi o nosso Jornal RPTV. Você pode conferir a nossa reprise às 1h e às 9 da manhã pelo canal 26 da NET ou ao vivo 24 horas pelo site oficial da Rede Premium TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.